Salve, servo da música, servo da igreja. Tudo bem? Sejam bem-vindos aqui a mais um programa Livros Litúrgicos com Canto. E hoje eu quero apresentar para vocês uma peça histórica. Não está mais em vigor, não é um livro que se usa mais na liturgia, mas é um livro que todos os católicos que trabalham com música litúrgica e que querem aprofundar os seus conhecimentos devem conhecer. Essa é a histórica publicação do chamado Graduale de Tempore, publicado após o Concílio de Trento. Esse gradual existe em 2 volumes, claro que isso é uma edição que foi publicada em facsímile agora, pelo pesquisador Giacomo Baroffio, um grande gregorianista, pela Libreria Editrice Vaticana, faz parte da coleção Monumenta Studia Instrumenta Liturgica e é uma edição de facsímile do Graduale de Tempore Iuxta Ritum Sacrosanctae Romanae Ecclesiae, chamada de Editio Principes, ou Editio Medicia, o Mediceia, como chamam, que é a edição financiada pelos Médici. Médici, Censalina, como Contra-Reforma. E esse livro tem uma história muito peculiar. Ele como o Missal de Trento, ele é uma primeira compilação moderna, vamos colocar assim, e que tenta atualizar o canto gregoriano, né? Houve uma série de modificações e alterações nas melodias gregorianas para que elas atendessem uma nova realidade musical, que era a realidade da polifonia. Tá? A polifonia aí, com o grande Palestrina, que é grande representante da polifonia desse período e que está envolvido na história da publicação desse livro. Vou já contar um pouco da história para vocês. Então eu quero mostrar para vocês como era escrito na época. Eu vou abrir aqui uma página qualquer, vocês podem ver que a partitura era escrita assim, linhas vermelhas e pretas. A câmera vai aproximar aí para vocês poderem ver, né? Certo? Esse é o Graduale de Tempore e tem o outro volume chamado Graduale de Sanctis. As datas de publicação são 1614 e 1615. Os dois são os dois que formam o repertório inteiro da missa, então. Como é que foi a história da publicação desse livro, né? Como eu já expliquei para vocês, se buscava atualizar o canto gregoriano, né? Para os ditames musicais da época, para o que estava em voga de cultura da época. Então, entregaram os trabalhos. Eu vou ler aqui um texto que eu elaborei para um artigo de um livro. Escrevi um capítulo de um livro. Não é exatamente sobre esse assunto, mas envolve esse assunto. E eu fiz uma nota de rodapé explicando um pouco da história disso, que a gente tem acesso só em outras línguas, em italiano, em espanhol, né? Você tem que procurar a bibliografia em outras línguas. Mas como se deu a história? Ela é meio complexa. A complexidade dessa história se deve principalmente ao desenrolar da história da impressão da Editio Principes, que é essa, cujo conteúdo foi replicado posteriormente pelas diversas edições Ratisbona. Quer dizer, depois Ratisbona teve a autorização oficial, né, do papado para ficar responsável pelas edições, e foi essa edição que eles ficaram republicando, reimprimindo até o fim do século XIX. Tá? E só teve fim depois de 3 séculos com a edição do Gradual Romano de 1908, que foi capitaneado por Pio X. Né? Então, em 1577, o Papa Gregório XIII encarregou 2 músicos renascentistas renomados da revisão das melodias gregorianas para a publicação em nova edição, de acordo com a reforma litúrgica e musical discutida no Concílio de Trento. Quem foram as pessoas responsáveis? Palestrina e Zoilo. Tá? Então o Papa Gregório XIII chamou Palestrina e Zoilo e disse: olha, agora vocês vão adaptar o gradual, principalmente questão de mudanças de ano litúrgico, todas as adaptações, e também para os ditames musicais da época. Né? Já tinha sido aceita a polifonia na missa e tudo, o próprio Palestrina tinha convencido a reunião ali do concílio com a sua missa Papa Marcelli, mostrando que a polifonia era compreensível, o texto.
A intervenção nas melodias, de acordo com critérios renascentistas, espanhol em Roma, chamado Dom Fernando de la Infantas, que era renomado teólogo e, além de tudo, músico. Os espanhóis também tinham uma grande importância na época. Vamos lembrar que está acontecendo toda a expansão ultramarina aí, com Portugal e Espanha. Então eles tinham força política e o espanhol, que era embaixador, se pronunciou contra esse tipo de alteração. Bem, os espanhóis já passaram bastante dificuldade pelo fato de terem meio que imposto o repertório romano no lugar do repertório chamado moçárabe, ou repertório hispânico, né? Isso aconteceu porque foi uma maneira de se reconquistar a Espanha dos domínios culturais, inclusive árabes. Então, quando as guerras iam terminando, os mosteiros beneditinos iam se espalhando e iam levando o rito romano com o repertório romano. E aos poucos esse repertório de origem espanhola, hispano, foi se perdendo e restou muito pouco desse repertório. Mas não estamos falando desse caso, estamos falando aqui da questão do Graduale de Tempore aqui, Deditio Medicia. Então, ele intercedeu junto ao Papa para que Dom Fernando demonstrasse, quer dizer, o embaixador falou para o rei Filipe da Espanha, que intercedeu junto ao Papa para que Dom Fernando demonstrasse os erros que alguns músicos se referiam nas melodias gregorianas, que não eram erros, mas sim maravilhosas características daquele repertório, que vai ser o dilema depois da restauração gregoriana. O que aconteceu com esse repertório para se adequar à polifonia? Vários melismas foram trocados de lugar, foram deslocados para os lugares de acento, porque não se entendia como podia ter um melisma no fim e não no acento da palavra, né? Isso aí faz parte do que é a estética gregoriana, mas não se entendia mais. Já era um período meio decadente do canto gregoriano, tardio, abaixo da Idade Média, vai aos poucos perdendo isso com a arte nova, né? Com a arte antiga, com a arte nova. Então, ele foi lá e... Não, isso aqui é a beleza do gregoriano. Não é uma qualidade menor o fato de ter esse tipo de melisma que não é no acento. Então, o que acontece é que eles cortaram vários acentos, vários melismas dos cantos. Se a gente abrir um canto melismático aqui, ele é muito menor do que os cantos melismáticos das edições restauradas a partir de Pio X. Então, e esse músico estava tentando explicar isso, esse embaixador. Aí o que aconteceu? Palestrina e Zoilo, após interferência aí do Filipe II, perceberam o desinteresse do Papa e pararam de trabalhar em 1578, quer dizer, não quiseram mais continuar o trabalho. Mas a história não terminou assim. Em 1591, Leonardo Parazzoli e Fulgêncio Valésio, através do impulso de Raimondi, inventaram a impressão para livros grandes livros corais. Em 1575, Raimondi tinha fundado uma casa de impressão oriental chamada Medicia, né? Porque foi patrocinada pelo cardeal Médici. Antes que morresse Palestrina, Raimondi comprou o seu manuscrito incompleto. Então é aí que começa a confusão, tá? Por isso que dizem que foi Palestrina que foi o autor. O Raimondi foi lá e comprou o seu manuscrito incompleto. Palestrina, porém, antes de vender, solicitou somente uma aprovação da Congregação dos Ritos para que a obra pudesse ser impressa sem autorização, já que não teria pessoa capaz de rever seu trabalho. Raimondi não ficou satisfeito e, antes de imprimir, pediu autorização ao Papa Clemente VIII para publicar melodias gregorianas corrigidas e revistas por Palestrina. Em 2 de janeiro de 1594, a Congregação dos Ritos aprovou o pedido, desde que revisse o trabalho antes da impressão definitiva, ou seja, o Palestrina queria imprimir de qualquer jeito, mesmo sem autorização, para pelo menos registrar que foi ele que fez aquele trabalho, e o Raimondi não aceitou, ele queria autorização papal. E a autorização papal veio desde que se tivesse uma revisão. Porém, não sabia Raimondi que Higino, filho do Palestrina, tinha vendido partes refeitas por ele mesmo e a Comissão Vaticana, percebendo os erros grosseiros, não autorizou a impressão. Quer dizer, aí entra outra confusão. Palestrina, já falecido, o filho Higino vai e vende as partes para o Raimondi com as alterações do próprio Higino. E tinha um monte de erro grosseiro, enfim, não aprovaram, ela foi engavetada. Raimondi processou Higino, que, condenado, teve que entregar os manuscritos ao Monte de Pietà, onde se perderam. Ou seja, o que o Palestrina fez foi perdido, não foi publicado.
né? Não foi ele que fez essa, apesar de divulgarem sempre. Raimonde processou Edino, já falei essa parte. Nesse meio tempo, Guidetti, e aí é muito importante, a primeira publicação tridentina após o concílio de melodias tridentinas foi capitaneada pelo Guidetti, tá? Ele vai publicar, era aluno do Palestrina e ele era um colaborador do projeto no início. Ele obteve autorização para publicar os livros corais em formato pequeno. Publicou assim o Directorium Cori ad usum Sacra Sanctae Basilicae Vaticanae et Aliarum Cathedralium. Quer dizer, ele publicou um manual de coro, Directorium Cori. Primeira data, 1582. Publicou também o Canto da Paixão, Cantos Eclesiásticos Passionais Domini Nostri Iesu Christi, 1586. E publicou Cantos Eclesiásticos Officii Maiores Hebdomede, 1587. E Prefaciones in Canto Firmo, que são os prefácios da missa, em 1588. Vejam, tudo no século XVI ainda, tá? Só que essa edição é do século XVII, 1614. No prefácio do Directorium Cori, Guidetti escreveu expressamente que utilizou seja os códigos antigos da Biblioteca Vaticana, seja recentes antifonários e saltérios. Mas, retornando à história, em 1605, Valésio e Parazzoli inventaram a impressão em caracteres de metal, tornando-a mais nítida e apreciada, o que reacendeu o interesse de Raimonde pelos seus livros litúrgicos. Ele tanto insistiu que conseguiu em 1608 o privilégio pessoal de 15 anos para imprimir música gregoriana. 2 novos músicos foram escolhidos, Felice Anério, diretor da Capela Sistina, e Francesco Soriano, discípulo do Zoilo, que foi o que começou com Palestrina. Então foi assim que nasceu, né, dessa vez em uma velocidade entusiasmante, o trabalho do Graduale de Tempore e de Sanctis de 1614. Essa é a história desse livro, que não foi feito pelo Palestrina, que foi encomendado a ele e não conseguiu concluir por todos esses problemas aqui, todos esses pequenos percalços históricos, mas que foi publicado e foi um livro muito importante para a história da igreja, porque foi usado durante 17, 18, 3 séculos de uso. Esse livro teve até que o nosso Papa São Pio X encabeçou toda a restauração gregoriana e passou para Solesme a responsabilidade do estudo acadêmico e das publicações dos livros litúrgicos com o canto gregoriano. E até então, até hoje, é Solesme a responsável. Mas nós tivemos esses responsáveis durante muito tempo. E é interessantíssimo. Por quê? Porque se a gente fosse fazer um resgate da missa tridentina, de fato, né? Quando as pessoas falam assim, a missa de sempre, a missa de Pio V. Pois a missa de sempre, a missa de Pio V, cantou durante 3 séculos usando esse livro, que tem várias, desculpe a palavra, aberrações que agridem o que é o canto gregoriano, né? Então, tem nada de missa de sempre, missa de Pio V, que a gente não pode dizer que é a missa perfeita. Por quê? Porque passou por esse problema aqui, assim como outras questões que não cabem a mim, cabem a liturgistas e estudiosos mencionarem. Mas eu sempre destaco isso, para quem defende esse tipo de ideia, de que se fosse para fazer isso, a missa de sempre teria que usar esse livro. E esse livro está cheio de aberração gregoriana, que foi muito propícia durante um período, mas que agrediu completamente o repertório. E graças a Deus, Pio X fez todo o trabalho de restauração das melodias originais medievais e trouxe de volta o que era o canto gregoriano em sua essência. Tá certo? Nada contra o repertório do período desses séculos. É muito belo o repertório polifônico. É um repertório baseado no que está aqui em texto. Então, isso é o que eu falo sempre para os nossos seguidores, nossos alunos. O que importa é a gente entender, quando a gente vai propor novos repertórios, que o texto é o que está aqui. Esse texto que está aqui é o mesmo que está lá, e é o mesmo que está em todos os lugares. Tem algumas alterações aqui? Tem, né? Mas a gente guarda para um outro programa de curiosidades para entender quais são as alterações que foram feitas nos textos nesse período renascentista. Um abraço, fiquem com Deus, até o próximo programa.